De volta com o Educador em Entrevista, converso aqui presencialmente com o Thiago Dalpino. Thiago, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na TV Educadora, levando informações aí para a população de Batatais, né, de cunho geral, que é interessante para todos. Obrigado mais uma vez. Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito de MEI, né? Eu queria ir do passo a passo, né? A MEI funciona aí para regularizar o trabalho autônomo, né? Mas a gente tem ainda muitas pessoas que não entenderam os benefícios e ainda não aderiram ao programa. Isso. O MEI foi criado, né, há algum tempo atrás, no intuito de trazer as pessoas que estavam na informalidade para que elas contribuíssem para o INSS, dentre outros motivos, e tivesse aí as garantias de um auxílio-doença, de um auxílio-maternidade. Isso é muito importante para a população em um valor reduzido. Inicialmente, ela foi criada para aquele pipoqueiro, a pessoa, a manicure, e muitas das pessoas acabaram utilizando-se do MEI para fazer outras formas ou adaptações, né, por analogia, o que chegava próximo, para não ter que abrir uma empresa. Então, a gente vai decorrer aqui no programa, se atentar a esses detalhes. O MEI ele foi criado para aquela pessoa onde ele tem uma renda mensal e anual pré-definida. Existe até boatos que esse valor seria alterado, majorado, mas até o presente momento não. Então, o MEI hoje é para aquele pequenininho lá que quer se formalizar. Inclusive, ele é dispensado da emissão de nota fiscal. Porém, se o consumidor final assim exigir, ele tem que fazer a emissão desse documento fiscal por sonegação, no caso de não entrega, né? Então, hoje o MEI, ele é pautado por algumas atividades já pré-definidas pelo governo, sem por aproximação, digamos assim, existe um rol taxativo das atividades que são permitidas de funcionamento. O faturamento desse MEI, ele é de R$ 81 mil por ano e limitado também a R$ 6.750 mensais. Isso existe uma grande confusão. Então, até 81 mil eu posso tirar uma nota de 10 mil esse mês e fechar o MEI? Não pode ser feito isso, porque ele tem que ser concomitante, o limite anual e o limite mensal. Então, o limite mensal também a gente tem que respeitar esses R$ 6.750 de faturamento bruto da empresa. Lembrando que é tudo que a empresa vende, não tem nenhum tipo de abatimento quanto às despesas recorrentes da empresa. Se num determinado mês, faturei um pouco mais do que isso, vou pagar uma taxa extra ou não posso tirar essa nota? O grande problema, no caso de faturamento, dele exceder esse valor, é o desenquadramento de ofício por parte da Receita Federal. Hoje o MEI ele é obrigado a fazer a emissão de nota fiscal no portal do governo. Antigamente existiam alguns sistemas como o Sebrae, que ele até existe, mas ele apresenta muitos defeitos recorrentes, o que até inviabiliza o uso, ele é de uso gratuito para comércio, e os serviços antes eram emitidos nas prefeituras. Desde o ano passado, existe um projeto piloto aí por parte do governo federal, onde essas notas elas devem ser emitidas direto do site do governo federal, o que atenta à fiscalização, que ela é de forma eletrônica, não existe mais o fiscal físico, e sim um cruzamento de dados. A gente vai até entrar quanto a cartão e Pix depois, mas o faturamento excedido ocorre o desenquadramento por parte da empresa. E aí ela passa automaticamente para o sistema do Simples Nacional, onde não só existe um valor fixo mensal, e sim uma porcentagem sobre o faturamento.
Isso é variável, se é serviço, se é comércio, né? Tem uma diferenciação. O serviço se inicia em 6% a tabela e o comércio em 4%. Então, ele já desenquadraria e seria tributado com base nessas alíquotas iniciais aí do Simples Nacional. Só complementando aí com relação às notas fiscais, muitas das pessoas, como ele é facultativo, essa emissão, não realizam a emissão. Né? Muitos imprimem apenas a guia do DAS e realizam o pagamento. E pior, muitos não fazem nem isso. Por que isso acontece? Antes, instituições financeiras, né, associações comerciais, eles mesmos realizavam a abertura desse MEI, era uma forma mais simplória. Hoje exige um pouco mais de requisitos. O governo exige uma senha do portal Gov, a senha tem que ser padrão ouro, para que a gente consiga fazer, ouro ou prata, bronze a gente não consegue. Isso trouxe uma maior dificuldade. Mas ainda se esbarra na falta de informação, porque muitos dos empresários, eles querem, eu vou reduzir custo, porque eu não vou pagar sobre o meu faturamento ou com relação a funcionário, então abre MEI. E um outro erro muito comum é abrir MEI, com relação a funcionário, né? Então, nós temos a limitação, voltando ao faturamento, com relação ao cruzamento de dados dos cartões de crédito, porque existem muitos MEIs que têm as maquininhas de cartão de crédito ali e passam valores superiores a esses 6.750 de forma mensal, que esse envio de dados também ocorre para a Receita Federal. E também temos o Pix, né, que todo mundo achou que foi uma grande invenção. Eu acho que foi uma grande invenção para o governo, porque ele consegue nos fiscalizar. Toda a movimentação. Isso, exatamente. Então passa Pix. Não tem tarifa, o pessoal passa Pix. Só que o governo está atento a essa movimentação financeira também. Então, todos os recebimentos que são realizados em conta corrente, os bancos ou as instituições financeiras de forma geral realizam a informação através de um documento que se chama e-financeiro, que os bancos encaminham, operadores de cartão de crédito, que passa para a Receita Federal a movimentação daquele CPF ou do CNPJ. Né? E até um gancho aí, as pessoas correm um risco ainda maior, que é MEI, e ainda às vezes tem a maquininha de cartão, porque hoje é muito simples de adquirir, né? Você faz o pagamento aí de forma parcelada, tem inúmeras opções no mercado, no CPF, sendo pior ainda a situação, porque no caso do CPF, a tributação é como pessoa física, e não como MEI, mas eu sou MEI. Mas se você está passando no CPF, é com relação à incidência do imposto de renda. Por exemplo, eu faturei 6 mil reais esse mês, estou dentro do Simples, mas a maquininha é no CPF. Já está errado, porque uma coisa é empresa jurídica, outra coisa é pessoa física. Um faturamento de 6 mil reais te ensejaria um recolhimento de 20% de INSS como autônomo e uma tabela de incidência de 27,5% de imposto de renda. Então, algo próximo a 50% do faturamento seria com relação a tributos. Então, se eu venho de 6 mil, eu teria que pagar quase 3 mil reais a título de imposto por uma falta de orientação, uma falta de um profissional da área, para que isso não ocorra. Porque o contador, de forma geral, né, ele corre atrás dos fatos. Primeiro o fato acontece para depois ser escriturado. Então, essa orientação por parte de um profissional capacitado, competente, ele é primordial, independente de outras relações que venham a acontecer, como relações de trabalho, né? Essa relação de movimentação financeira, ela tem que ser orientada antes do fato gerador, que a gente denomina. Então, antes de acontecer a operação, essa informação ela é primordial. Então, sempre se atentar ao faturamento mensal, ao faturamento anual, a realizar a emissão de notas fiscais pertinentes, né? Realizar a adequação no rol taxativo de atividades e não tentar uma manobra. A gente tem MEI, Luciano, que faz exportação, por exemplo.
mas dentro de uma legalidade. Existe a gente tem que abrir um procedimento, né, que se chama radar junto ao governo federal, e ele pode sim fazer, claro, limitado ao faturamento. Mas tudo isso vai ser de acordo com a atividade desempenhada por essa empresa e por esse profissional. Preciso reenquadrar, né? Não tô cabendo mais no MEI, preciso ir para o Simples, né? Qual é o procedimento aí a se cumprir? O desenquadramento, ele ocorre por alguns motivos. Pode ser pela atividade desempenhada, que não cabe ao MEI, pode ser por excesso de faturamento, seja ele declarado ou seja ele informado e exclusão de ofício, né? Quando esse procedimento ele já ocorre de ofício, não tem o que ser feito, porque se ultrapassou o limite legal, e aí ele automaticamente ele vira Simples Nacional e tem que ser feito algumas modificações, não é só mais ir lá no site lá e realizar a impressão da DAS. Tem que ser feito o recolhimento aí do prolabore do sócio, isso é variável de acordo com o que o sócio quer retirar, lembrando que seria um salário mínimo e é uma porcentagem de 11%, caso a pessoa deseje um faturamento maior que esse, é sempre 11% a título de INSS, o que majora sim os impostos. Mas ele traz mais tranquilidade, um maior conforto para as pessoas num eventual financiamento bancário, porque o MEI, a renda do MEI é sempre um salário mínimo. A gente pode falar da aposentadoria também do MEI, a complementação para aposentar por idade, mas nas agências bancárias, quem é MEI não tem crédito, porque é um salário e não consegue uma comprovação a mais. Desenquadrando tem seus pontos positivos. Um eventual programa de incentivo do governo, por exemplo, como o Pronamp, que pode ser requerido, com juros subsidiados, e com esse capital ser reinvestido na empresa, fomentando ainda mais os negócios, geração de empregos, maiores lucros para a empresa, né? Então, o desenquadramento, se for em virtude do faturamento, tem que fazer essas adequações, aí a gente recomenda que se busque um contador para que estipule e veja o caso específico dele. E um outro caso que pode acontecer também, que é muito comum e muitas das pessoas receberam notificação no final do ano passado, é que deixaram de realizar os pagamentos mensais que são obrigados. E uma das exigências do MEI ou do Simples Nacional é que a empresa não tenha dívida para que ela permaneça nesse regime supostamente mais vantajoso economicamente. E muitos não deram bola, ou alguém abriu lá atrás e se esqueceu que tinha um MEI. E o que aconteceu? A Receita notificou todos eles, alguns por carta, outros que já tinham a opção do domicílio eletrônico. Essas notificações vieram de forma eletrônica no site, lá no ECAC, as pessoas podem conferir isso. Então, muita atenção, e tem valor legal essa notificação pelo ECAC, que é um domicílio eletrônico. E se for em virtude de dívidas existentes, nesse caso, pode-se tentar o pagamento ou um parcelamento e pedir o reenquadramento como MEI, lembrando que existe um prazo para isso, que agora até dia 31 de janeiro, para que volte a ser MEI, mas tem que primeiro se ajustar quanto a essa legalidade. E se por uma eventualidade essa empresa não se ajuste ao faturamento, ao pagamento, vai agravar a situação do empresário, porque ela entende-se que é um regime especial, o MEI e o Simples Nacional. Como existe dívida, acontece a exclusão desse sistema simplificado de pagamento. E aí ele vai para o regime geral de tributação, que hoje, tecnicamente, aí, contabilmente, é o lucro real ou lucro presumido. Mas o que muda isso na vida do empresário? Muda completamente. Por exemplo, se ele tiver funcionário, existe a cobrança do INSS, da parte patronal, do cunho de 20% da parte da empresa, além da parte do funcionário.
Existem algumas obrigações acessórias, que são o SPED de contribuições, o SPED fiscal, a informação através do fundo de garantia, do INSS, que tem que ser entregue de forma mensal, isso. E, por exemplo, uma multa dessa, de a falta de entrega, de uma das obrigações, é em torno de R$500. Então, de uma obrigação, se você multiplica aí vezes 12, de uma obrigação são R$6.000. Mais correção, você multiplica 4, 5 obrigações, ou seja, se ele não pagou R$60, R$70 de forma mensal, ele vai vender o que ele tem e ainda vai continuar com a dívida. Então, muita atenção, que não é só um papelzinho que a gente faz. Essa orientação vale muito até a manutenção da sua empresa. Então, fiquem atentos aos prazos legais aí que vence agora no dia 31 de janeiro. Para acertar todas essas dívidas. Lembrando que não deixe para o último dia, né? Porque existe... Satura o sistema. Isso, e tem problema de compensação, tem que se requerer a opção, ver se de fato é só esse mesmo fato de não ter entregue as obrigações, ou não ter pago, ou se é excesso de faturamento. Então, a gente tem que fazer um estudo pontual para saber o caso, para a gente fazer a adequação aí até dia 31, com efeito retroativo ao dia 1º de janeiro. Perfeito. Tá. Aí, nesse caso específico, aí é pela plataforma, né, pelo ECAC, que você falou, que fica sabendo se tem alguma pendência. Isso, essas pessoas podem utilizar através do portal da Receita Federal, chama-se ECAC, o sistema. Você pode entrar com a senha do Gov, que hoje essa senha é utilizada para diversos plataformas do governo, como carteira de trabalho, o meu INSS, né? Então, você consegue ter acesso a esse ECAC, lembrando que ela tem que ser nível ouro, aí. Então, para aumentar esse nível, aí, em vez de ser bronze, por exemplo, para passar para prata, o que acontece? É só a gente fazer um reconhecimento facial. E aí você tem esse aumento do nível de segurança, o que permite o acesso ao ECAC, e lá tem a correspondência que chega da Receita Federal. E isso você tem um cruzamento CPF-CNPJ, né? Porque você vai pensar que o MEI é um CNPJ que está cruzado com o teu CPF. Isso, são instituições diferentes, né? O CNPJ é CNPJ, isso costuma acontecer muito com o pequeno empresário, ele acha que o que entra na empresa é dele. Eu até brinco, né? Falo assim, alguns empresários não passam no final do dia, grandes empresas, sei lá, vou citar um nome, como... Magazine Luiza, lá, a Luiza Helena não passa no final do dia, põe o dinheiro no bolso do caixa e vai para casa. Uma coisa é o que a empresa fatura, outra coisa é a renda que a pessoa possui, que é denominada prolabore, que é o sócio. Ah, mas o dinheiro é meu. Sim, o dinheiro é seu, que é da empresa. Mas existe sim esse cruzamento de dados. Então, o que a pessoa física recebe e o que a pessoa jurídica recebe. O MEI, ele consegue, através do ECAC, ter acesso a essas duas informações dentro dessa plataforma do governo. Mas se eles tiverem alguma situação, alguma dúvida, a gente sempre orienta que procure um contador, que é o profissional da área, né? Porque tem gente que vai na farmácia e pede o remédio. Pode ser que seja bom, ou pode ser uma dose que venha te enfermar um pouco mais, né? Causando até óbito às vezes. Então, quem estudou para isso? O médico, né? Da mesma forma que o médico estudou, o contador também estudou os números da empresa, a legislação, para te trazer esse maior conforto, essa maior... para que você tome essa decisão com embasamento, com faturamento, com quantidade de funcionários, né? O MEI... ele pode possuir apenas um funcionário. E a gente sabe que na prática, às vezes tem 2, 3 funcionários que estão lá. Ah, mas é de forma eventual. Cuidado com isso, né? Porque e se esse funcionário machucar? Ah, mas aí eu registro. Mas se tiver um registro já... Hoje a gente tem uma plataforma que é o E-Social, que os registros, ele sempre foi assim, né? Mas agora, de uma forma eletrônica, o registro tem que ser feito antes da pessoa dar início ao trabalho.
E não um mês, eu vou fazer experiência aqui, depois eu te registro. Isso não existe, tá? Alguns empresários ainda têm essa mentalidade, mas isso nunca existiu. Então, antes do início ao trabalho, se faz o exame médico admissional, vê se o colaborador está em perfeitas condições de saúde, e aí se dá o início ao contrato de trabalho. Então, a gente tem que se atentar a esse fato aí também. A informação hoje está a toque de caixa, né? A dificuldade antes, até para os órgãos governamentais, etc., era isso, né? Era papel, era toda uma burocracia para... Hoje não, né? Hoje você está praticamente recebendo a sua declaração de imposto de renda aí pelo .gov. Isso, a gente brinca que, até fazendo uma analogia aí, o Big Brother que iniciou na Rede Globo, que eles fiscalizam de forma virtual, real, isso daí de todos os contribuintes. E aí, quando tem alguma movimentação, às vezes bancária, por exemplo, um depósito acima de R$10.000, alguma coisa nesse sentido, o registro, o funcionário não para no MEI, então acende uma luzinha vermelha, amarela lá, e aí vem o fiscal e fala, opa, vamos analisar isso. Porque existe, sim, esse tempo real de fiscalização por parte do governo e isso cada vez vai se tornar mais habitual. Hoje, né, os cartões de crédito, os próprios contadores, a gente tem acesso às notas emitidas para o cliente e do cliente de forma instantânea ali. Imagina se nós contadores, claro que a gente precisa de uma autorização que é através de um certificado digital, né, que é habilitado. Mas se nós temos acesso a isso de forma eletrônica, rápido, imagina o governo, ele tem acesso a todas essas informações. Então, fiquem atentos a essas situações que podem acontecer. Funcionário, movimentação bancária, né? E uma coisa também que muitos dos empresários falavam na época, eu sou pequenininho, eles não vêm atrás de mim. Cuidado com essa informação, tá? Eles estão vindo atrás do pequenininho, do médio, do grande. Então, depois aí que aconteceram algumas manobras fiscais aí de uma grande rede aí que foi fraudado contabilmente, intensificou-se ainda mais essa fiscalização por parte do governo. Com a questão de um espectador, né? O Augusto. Ele ficou afastado do mercado de trabalho, criou uma MEI para continuar recolhendo, né? Para ter os benefícios. Depois se formalizou novamente no mercado, né? Em uma empresa e esqueceu da MEI, esqueceu de recolher as obrigações. Depois foi lá, deu baixa e ele pergunta a respeito dessa dívida, né? Como é que fica essa dívida do período que ele não recolheu? Isso. É muito comum as pessoas optarem pelo MEI num momento aí de desemprego para que elas mantenham a condição de segurada junto ao INSS. Essa é a principal preocupação. Uma eventual doença, ainda permanece tendo o auxílio doença, que com relação à condição de segurado, se você permanecer mais de 12 meses sem contribuição, você perde essa condição. E aí, para que você venha adquiri-la novamente, é possível, mas tem que ter mais 12 contribuições a partir daquele momento, né? Então são mais 12, para que aí sim você possa fazer uso do INSS de forma geral. No caso específico, pode ser, ele se atentou a isso e quis se resguardar, parabéns aí pela atitude, mas a gente não pode esquecer das obrigações, porque ele é uma empresa e ela gera sim um custo mensal. Essa importância aí do contador, de estar orientando, de estar emitindo essas notas, de estar acompanhando de perto. Por quê? No caso de não pagamento, existe sim juros e multa em cima desse valor que ficou em aberto. E no caso dele específico, ele deu baixa na empresa, né? E o que acontece com ele e com todas as empresas que existem e são baixadas, que estão dentro do Simples Nacional, ela não tem que apresentar as certidões junto à Receita Federal, falar assim, olha, eu quero baixar essa empresa, ou entrar com uma recuperação judicial, algo assim, porque muitas das vezes os patrimônios se confundem. Por exemplo, igual a gente mencionou, do pessoal que passa no fim do dia, pega o dinheiro do caixa e mistura, paga a escola da criança, vai no mercado e faz compra para casa, coisas que não se pode acontecer, mas a gente sabe que infelizmente acontece. E aí o que aconteceu com ele?
como é dispensada da emissão dessas certidões, a Receita faz sim a baixa de qualquer empresa optante pelo Simples, incluindo-se o MEI. Só que esse valor ele é transferido para o CPF da pessoa. E aí fica lá essa dívida, porque o CPF só é cancelado, né, no caso de um óbito, e ainda assim, dependendo da situação, tem que ser feito o pagamento. Porque ele fala assim, morri, a dívida fica. Não é bem assim também não, né? O lado legal aí, a gente pode até dar uma pincelada aí, que o patrimônio do Decurjus, o que acontece? Ele responde até o valor da dívida. Ou seja, se eu tenho uma dívida de 50 mil reais e meu patrimônio é de 200 mil reais, eu tenho que vender o meu patrimônio de 200 para arcar com a dívida. Pagar os 50 e dividir os outros 150. Tecnicamente é isso daí. Agora, se minha dívida for de 200 mil reais e meu patrimônio de 50 mil, que eu vou ter que vender o patrimônio de 50, pagar a dívida, vou ficar com a dívida de 150. Aí, nesses casos específicos, não se transfere para o herdeiro, porque já se liquidou todo o patrimônio. É só uma situação. Mas aí, nesse caso dele específico, ele tem que realizar o pagamento, porque caso ele não faça, agora no início do ano, o valor ele é encaminhado para a Procuradoria da Receita Federal, esse valor fica lá, ele tem um prazo de prescrição diferenciado, e o que acontece? Às vezes, pelo valor, não vai sofrer uma execução de pronto. A gente tem que saber qual é o valor, porque depende do valor que está sendo executado, não compensa o custo processual para o governo. Então, pagar o procurador, pagar as custas, recolher, pagar a diligência oficial de justiça para ter citação. Então, isso gera um custo, onera ainda mais o Estado. Então, valores de pequena monta, o governo ele não executa de pronto. Fica lá, correndo juros, multas, correção. Ao atingir esse valor, aí sim é ajuizada a ação de execução fiscal. E aí, na execução fiscal, pode sim ter algumas complicações para ele, caso ele não faça pagamento, como bloqueio da conta na pessoa física, penhora de veículo, né? Ou até mesmo um oficial de justiça bater lá na porta dele lá e penhorar, se for o caso, televisão, micro-ondas, algum bem que guarneça a residência. Então a gente orienta que seja averiguado e seja feito até um parcelamento dessa importância aí, para que não chegue nesse extremo, né, porque tem mais honorários advocatícios, o que vai só dificultando, acrescendo o valor da dívida. Então, a gente orienta, nesse caso, para que faça o parcelamento e sane o problema o quanto antes, mesmo no CPF. Perfeito. E até aproveitando programas como o Desenrola, né, que consegue, inclusive, abater um pouco desse valor, se bobear. Isso. O Desenrolas, ele é específico para algumas instituições, né, no caso, instituições financeiras. Existiu inicialmente aí um perdão de uns valores simbólicos, dívidas até R$100, o governo perdoou essas dívidas, mas acredito que não seja o caso dele, porque o valor, ele é 1 mês, 2 meses já ultrapassaria esse valor. E aí não existiria o perdão. E nos casos que não se enquadra o perdão da dívida, teria que ser feito uma renegociação, um parcelamento, o que facilitaria aí para ele nesses casos aí. Então, vamos, antes de ajuizar a ação, para a dívida ativa, procure um contador para que a gente possa solucionar isso. Perfeito, não é? E é importante isso, né? Fazer essa negociação, parcelamento, etc., para não se complicar ainda mais junto à Receita. Também falando aí de MEIs, né, como você colocou muito bem, cada MEI dá direito a um funcionário, né? Não mais do que isso, apenas um. Mas a gente acaba vendo, às vezes, subcontratações por MEI, né? Ou empresas que, olha, pega o funcionário, abre um MEI para ele, e esse MEI gera um outro funcionário, e vira uma bola de neve burocrática que ninguém entende nada. Isso, muitos dos empresários aí buscam essa pseudo-solução, até orientando os seus funcionários, né, para que faça a abertura de MEI, às vezes em virtude da quantidade de funcionários. Lembrando que, igual foi mencionado, ele pode ter um funcionário
E o valor máximo de salário também ele é limitado ao salário mínimo, né? O salário paulista, no caso aí, que a pessoa tem direito. Nos casos, quando a pessoa recebe um valor a maior, às vezes a empresa fala assim, olha, abre um MEI lá e me fornece uma nota por mês que eu te pago. Pensando ou em redução de custo, ou às vezes numa área trabalhista aí, falando, olha, vou estar livre de uma ação trabalhista, porque aí ele não tem ponto, não tem hora extra, não tem fundo de garantia. Aí vem a lei do engano do empresário que orienta os seus funcionários a esse caso. Porque nos casos existem algumas situações que mesmo sendo MEI, mesmo sendo PJ, que é a pejotização, que foi muito falada aí na contabilidade, se você tiver a habitualidade, a impessoalidade, né, que é a própria pessoa trabalhar, a contrapartida que é o pagamento, tiver a subordinação. Então, estando esses quesitos, conseguir se comprovar isso, que é muito fácil de se comprovar. Caracteriza vínculo. Caracterizou vínculo trabalhista. Então, numa ação trabalhista, ele vai ter que pagar, assim, diferença salarial, fundo de garantia, INSS, tudo. E ainda agrava-se a situação, porque o empresário, ele faz isso com os funcionários e, às vezes, requer uma nota fiscal mensal para estou acobertado. Aí, o que acontece na prática, né? A gente ri para não chorar. Aí, o pseudo MEI lá, que é o funcionário, ele tira a nota 1 para a empresa X, esse mês. O mês que vem, ele tira a nota 2 para a mesma empresa X. Só está na empresa X. Números sequenciais para a mesma empresa, quer dizer, é um documento público, então não tem... Está mais que caracterizado o vínculo empregatício, que ele só tem atividade para aquele patrão. Então, cuidado, muito cuidado, os empresários que orientem seus funcionários quanto a isso. O custo de ter uma empresa, eu falo que ele não é custo, se vocês imaginam, é investimento. Porque se você tiver uma boa assessoria e esse investimento, você consegue fomentar melhores negócios, realizar a emissão de nota fiscal de forma correta, aumentar o seu faturamento, buscar recursos junto às instituições financeiras, se resguardar com ações trabalhistas, porque a gente já viu na prática que ações trabalhistas chegam a causar o fechamento, o encerramento das atividades de uma empresa. Dependendo do montante, né, isso acontece muito mais que a gente imagina. Às vezes, mas a pessoa presta serviço para mim e para outro. Um caso, Luciano e telespectadores, muito recorrente, são de aplicativos, né, que iFood, Batata iFood, alguns aplicativos que existem aí, e a pessoa fala, eu tenho aqui o chapeiro da minha... Então, eu só tenho o chapeiro. É mentira, ele não tem só o chapeiro. Ele tem o caixa, ele tem mais alguém que já desenquadraria. E para agravar a situação, ele contrata um motociclista lá, para entrega. Um motoboy para fazer a entrega. Motoboy é uma legislação totalmente separada, que nós já vimos pedidos indenizatórios de 400, 500, 600 mil reais de algo que tem um curto período de registro, ou mesmo que sem registro, que consegue o vínculo. Então, para um pequeno empresário ter que arcar com 400, 500 mil reais de caráter indenizatório, ele vende o que tem e não consegue pagar e vai ficar com a dívida eternamente. Então, essa situação dessa orientação é para que não se faça essas pseudos-contratações ou a pejotização dessa forma, tá? Então, fica alerta aqui aos empresários que tentam, de uma forma, reduzir o custo e muitas das vezes está aumentando o risco aí e pode causar sérios problemas futuros. E Felipe coloca uma questão também interessante. A gente tinha os códigos, né, os quinais relativo às ações possíveis em cada MEI. E ele fala da redução disso, né, de algumas coisas que saíram da legislação e algumas questões profissionais que não se enquadram. Isso também é um complicador. Às vezes o sujeito pega algo parecido para tentar ter um MEI ali. Isso acontece, a gente mencionou, né, que é por aproximação, é o jeitinho brasileiro, né? Para pagar menos impostos de forma geral, eu digo, vou buscar isso aqui, é parecido ao que eu faço, vou colocar isso aqui para enquadrar.
O MEI, por exemplo, ele não enquadra nele os trabalhos intelectuais. Então, médico, dentista, advogado, contador, essas profissões, engenheiro, o que eles têm? Podem até conseguir isso daí. Buscar algo aproximado, né, que é o jeitinho brasileiro, por isso que houve a redução, porque o MEI, o intuito, ele é colocar a pessoa que está informal e não dar um jeitinho naquela pessoa que já serve para estar no Simples Nacional. Ele foi criado com esse intuito e com relação aos códigos de profissional liberal, por exemplo, não sei se é o caso deles, que teve essa redução, a hora que você tem que registrar a sua empresa nos órgãos, nos conselhos pertinentes. Então, eu vou lá, eu sou psicólogo, eu vou lá, vou registrar no Conselho de Psicologia, de Medicina, qualquer que seja odontologia, o conselho fala, opa, não aceito. O próprio conselho faz essa fiscalização para que isso não aconteça. Teria que ser simples. Teria que ser simples, né? Aí, ou simples, ou outro regime de tributação. Mas um MEI não pode, porque o MEI ele foi criado para aquela pessoa que não tem função. A gente vê alguns comerciantes que tem 2, 3 colaboradores. Ah, mas eu só abro de sábado, domingo, né? Alguns, sei lá, lanchonetes, carrinhos de lanche que a gente tem no mercado, só abro de sábado e domingo. Nesses casos, existe uma relação de trabalho que pode ser registrado, sim, todos os funcionários, inclusive. E tem um contrato de trabalho, que já está há alguns anos no mercado e muitos desconhecem, que é o trabalho intermitente, que você pode registrar e fazer os recolhimentos pertinentes aos dias trabalhados. Então, a pessoa trabalha quinta, sexta e sábado aqui no meu emprego. Então, eu vou fazer o pagamento e o recolhimento inerente ao valor aos 3 dias de trabalho prestado. Então, não é um risco. Eu não uso todos os dias. Não uso todos os dias, mas tem essa facilitador que a lei permite. Então, cuidado com essa aproximação e esse jeitinho de tentar enquadrar atividades que não estão enquadradas nesse rol. Ele é taxativo, não dá para inventar, porque quando da criação, o Felipe não sei se foi ele que criou, ele pega o rol e já, ele não tem como você editar, não tem como você fazer nada, é aquela atividade e pronto, tá? Então cuidado com essas aproximações por semelhança. Uma outra questão aqui também é que mais de um KNAI por MEI, isso é possível e em que casos? Isso é possível, sim, mais de um KNAI por MEI, desde que esses KNAIs estejam todos eles enquadrados nesse rol taxativo. Se um dos KNAIs não tiver esse enquadramento, ele nem aceita que você faça a criação. E se mesmo que aconteça, você pode desenquadrar num futuro aí, breve, se você conseguir colocar algo e que não é a realidade operacional do negócio. Então, pode sim ter vários KNAIs, várias atividades, sejam elas correlatas, né, funcionando no mesmo local, sempre lembrando disso. Eu tenho uma sala que funciona banho e tosa de animais, e no outro lá eu vendo laço, algumas coisas assim. Tudo bem, não tem problema nenhum, ração, as pessoas podem ser MEI com 2, 3 KNAIs, não tem impedimento legal nenhum. Perfeito. Porque tem isso, né? E a gente tem muito da coisa do brasileiro, né? Que joga em 2 campos ao mesmo tempo para sobreviver, né? E isso acaba acontecendo na prática, na realidade. No início nada é fácil, né? Ninguém começa grande, a gente brinca assim. Mas tem que começar estruturado, com orientação, porque a gente começa a casa do alicerce, que ninguém vê. Então, essas orientações são fundamentais, porque o brasileiro ele é um empreendedor nato, ele consegue, se vira nos 30, ele consegue sim, dar uma situação adversa, colocar aquilo em seu favor e estar empreendendo e estar colocando situações para que ele sobreviva. Seja lá a moça, é que nós não temos aqui, mas no metrô, que vai lá com o seu tabuleiro e vende o café na porta do metrô às 5 da manhã com um pedaço de bolo, né, em virtude do desemprego. Então, o brasileiro está de parabéns, ele é empreendedor nato. É só essa situação dessa informação para que ele cresça alicerçado e o pequenininho hoje
se torne um grande amanhã. E eu acho que com toda a questão da informatização, do cruzamento de dados, eu acho que essa é a questão mais importante hoje em dia, né? Das pessoas procurarem aí, né, os profissionais qualificados, né, entenderem bem o funcionamento, fazerem tudo como consta na lei, para não ter dor de cabeça amanhã, não é? Porque é o tal do barato sai caro, não é? Então hoje fica com medo de pagar uma taxinha extra, um valorzinho extra, mas pode ter uma grande complicação no futuro, ter problema com o seu negócio e uma multa gigante, como você coloca aí, que pode até inviabilizar o negócio. Sem dúvida, Luciano, isso é primordial para o empresário, que ele tem esse dom nato, o brasileiro, de querer empreender, de querer ganhar dinheiro. Mas essa informação ela é fundamental para que não ocorra falhas nesse processo, principalmente nesse processo inicial. E uma consultoria de um profissional, ela é necessária para que, afinal, ele estudou e foi para isso. Então, as informações que ele lhe passar são necessárias e são fundamentais para o crescimento. E não pensem que o contador, ele vive ali, ele dá sim consultas e ele cobra por isso, porque é o conhecimento que ele tem, mas o conhecimento que ele tem, ele pode fazer você uma economia enorme no amanhã. Então não entenda como custo isso, o contador ou o profissional da contabilidade de forma geral. Entenda isso como um investimento, que ele é seu parceiro de negócio, ele vai te fornecer informações para que você cresça cada dia mais. E com isso ele também cresce, porque ele tem o intuito de que as empresas cresçam, porque vão ser contratados mais funcionários, gerar mais emprego, os honorários possivelmente serão aumentados também. Então tudo isso ele é fundamental, ele não quer que o empresário crie e morra. Ele quer que o empresário crie a empresa e cresça. Esse é o nosso pensamento aí. E eu acredito aí de todos os contadores de nossa cidade, do nosso país, seja isso.